Olá a todos e todos, bem-vindos ao Crime Ideia. Hoje uma aula super especial com o nosso queridíssimo amigo, professor Vitor Crete, para falar um pouquinho sobre cultura. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de cultura com o professor Vitor Crete, professor de História, que está lançando um livro com um colega dele também, professor Rainer. O livro se chama A História da Música Popular Brasileira para Vestibulares e Enem. É uma obra que chega num momento muito importante para você que é estudante. Está aparecendo inclusive aqui agora o site do livro para você entrar em contato, fazer inclusive a compra do livro, inclusive intensificar a compra, sabe por quê? Aqui está uma obra que vem de uma qualidade muito grande, uma profundidade teórica e ao mesmo tempo uma linguagem muito acessível para você que é estudante. Esse, na verdade, é um dos maiores méritos para nós professores, é poder fazer essa linguagem ser acessível para você estudante. Uma outra divulgação também, acompanhe também o professor Vitor Crete no Instagram Arte e História, onde faz publicações semanais a respeito de muito conteúdo importante sobre arte e sobre história. Bom, a temática cultura ela é super relevante no campo das ciências sociais, né? E no campo, aliás, das ciências humanas de um modo geral. Falar sobre cultura é falar sobre os aspectos mais importantes no que tange também aos provas e vestibulares. O Enem que se aproxima aí tem uma quantidade gigantesca de questões todos os anos vinculadas à cultura e toda a diversidade que é possível trabalhar da cultura. Inclusive não só na prova de ciências humanas, né? Inclusive, nas competências e habilidades do Enem, na prova de Ciências Humanas, a competência 1 é justamente sobre cultura. É compreender os elementos culturais que constituem as identidades, ou seja, o conceito de identidade e o conceito de cultura são dois conceitos que são articulados em boa parte das questões, como apresenta a própria competência 1. Então, nada mais relevante do que falar para a prova sobre esses assuntos. E, aliás, o INEP, há pouco tempo, soltou uma cartilha falando, inclusive, sobre a redação e que coloca o eixo diversidade cultural mais uma vez na redação, tal qual foi o ano passado e possivelmente esse ano. Então, para a gente começar, professor Vitor Crete, eu já agradeço a presença dele aqui no Crime Ideia, tenho certeza que vai ser uma aula maravilhosa para a gente. Primeira coisa, o que é o conceito de cultura, como é que ele se constrói, como ele se constitui e qual a importância de trabalhar a cultura? Tá, vamos pensar um pouco isso ao longo do tempo. Pensar historicamente ajuda a gente a compreender que, na verdade, são diversos conceitos em um só, né? O conceito de cultura ele aparece, mais ou menos, ali no século XIX, né? Quando Taylor, um cientista social e que vai ser um dos pais da antropologia, começa a pensar a convivência de grupos sociais distintos, com diversas línguas, diversas formas de organização social e tudo mais. O inglês, isso faz todo sentido quando a gente pensa que é justamente a Inglaterra um dos principais países imperialistas, né, que expandia seus territórios e buscava conquistar outras regiões. E, portanto, os ingleses se deparavam diretamente com diversas outras culturas, né? E aí é por isso mesmo ele vai criar esse conceito de cultura, que para ele, basicamente, a gente poderia denominar como uma espécie de herança social, né? Uma herança social no sentido de que seria um conjunto de elementos aprendidos com os antepassados, com a convivência. Então seriam os costumes, os artefatos, a forma de se vestir, a forma de falar, de pensar, crenças, tudo isso que era aprendido com os antepassados. Esse talvez seja o conceito de cultura mais simples, né? Mas isso não significa que ele esteja errado. Mas a antropologia, nos últimos anos, sobretudo da década de 60 para cá, ela vem pensando outros elementos, não é? Que são fundamentais. Bom, um primeiro elemento fundamental para se pensar no conceito de cultura é a cultura como o oposto do natural, do biológico. A cultura como aquilo que faz parte do homem, mas que não é inato, que não é biológico. Aquilo que é aprendido com a convivência e é desenvolvido ao longo do tempo com a convivência dentro da sociedade, né? Então esse é um outro aspecto que é importante sempre reforçar. Mas ainda assim, eu acho que o conceito de cultura fica mais interessante se a gente começa a entender o conceito de cultura vinculado aos elementos do simbólico, ao universo simbólico, né? A gente, como ser humano, a gente só consegue se comunicar, pensar, refletir, criar ideias, valores, sentimentos, crenças a partir de símbolos. E esses símbolos são variados. Sejam símbolos como palavras, como letras, como imagens, como sinais, como gestuais. E esses elementos, eles permitem, por um lado, a compreensão da realidade, a compreensão do mundo, não é? Eu só entendo o mundo se eu consigo simbolizá-lo, não é? E, ao mesmo tempo, além de conseguir compreender a partir dessa simbolização, um elemento fundamental também é que perceber que eu só consigo partilhar aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo, também a partir de simbolização. E aí um elemento fundamental é pensar o seguinte, né? Você falou muito bem a respeito de que o conceito de cultura é muito forte, muito importante, se a gente for pensar
questões como, né, presentes na prova de ciências humanas. Mas, por outro lado, a cultura também é fundamental na prova de linguagens, né? Porque a base da linguagem, da comunicação, são signos e símbolos culturais, né? Então eu só consigo entender, se vocês entendem o que eu estou falando aqui agora, porque nós partilhamos de um elemento cultural fundamental, talvez um dos mais importantes, que é a língua. A gente fala a mesma língua e isso permite, né, que a gente tenha símbolos e significados iguais e possa se comunicar. Inclusive o Habermas vai dar a ideia de razão comunicativa como um dos pontos fundamentais de uma relação de cultura em sociedade. E muito interessante, porque existem outros conceitos vinculados à cultura também importantes para a gente entender. Por exemplo, hibridismo, né? Etnocentrismo e tal. Você pode dar algumas definições para a gente? Tá, é o seguinte, é importante a gente partir primeiro de um pressuposto fundamental, senão a gente não entende nada, que é a ideia de multiculturalismo, né? As culturas, elas são constituídas ao longo do tempo e do espaço, ou seja, elas têm aspectos históricos e geográficos que as definem. O que eu quero dizer com isso? É que se a gente mudar de região, a cultura é outra. E se a gente pegar uma mesma região e perceber essa região ao longo do tempo, a cultura também se transforma ao longo do tempo. Então existem diversas culturas. No mundo globalizado, antes dele, sem dúvida que também havia essa convivência entre culturas, mas no mundo globalizado isso é muito mais intensificado, né? Os indivíduos, eles estão mais próximos do que nunca. Se eu abro o meu computador, eu entro em contato com um universo de coisas, de A noção de referências. tempo e espaço, ela se intensifica, inclusive o Bauman ressalta muito isso, né? Exatamente, né? A fluidez de todas as relações, a intensificação disso tudo. Então, a gente percebe que as coisas convivem, que essas culturas convivem cada vez mais. E elas são múltiplas, né? São diversas. E aí a gente encontra algumas questões que são fundamentais nessas relações culturais. Como é que as culturas interagem? Um dos conceitos mais fundamentais para a gente poder entender essas relações entre os grupos culturais, sem dúvida nenhuma, você já falou, é o conceito de etnocentrismo. O que seria isso, né? É a crença de que se pode hierarquizar culturas, ou seja, existem culturas melhores e piores, né? Bom, em geral, o indivíduo que é etnocêntrico, ele julga a sua cultura como superior às demais. Isso não é uma regra, né? O Império Romano está aí, inclusive, para provar isso, né? Eles eram apaixonados, achavam que uma cultura maior do que a deles era a grega e tal, né? Mas para além disso, em geral, é o seguinte: os indivíduos acreditam que a sua cultura é melhor que todas as outras. E por isso, eles começam a querer interpretar todos os atos, os elementos, os valores, as crenças das outras culturas de acordo com seus próprios... Seus prismas. Exatamente. E aí você cai num equívoco, né? Você cai num equívoco que é fundamental, que é você não ter a capacidade de perceber a cultura do outro e você naturaliza algo que é historicamente construído, que é a cultura, você torna ele como se fosse algo natural, algo típico de todo humano. E aí você, obviamente, incorre em erro, né? Um outro conceito que é muito interessante de entender é um conceito que é muito difundido, que é muito problemático ao mesmo tempo, que é o conceito de aculturação, né? Esse conceito de aculturação, ele diz basicamente o quê? É um conceito que também vai ser criado lá no século XIX, também pelo Taylor, lembra, nesse afã imperialista, não é? Que era justamente o quê? A partir do contato entre duas culturas distintas, uma cultura iria dominar a outra, então já é um conceito que traz em si um princípio etnocêntrico, ele então iria dominar a outra e inviabilizar a existência daquela cultura, né? A noção, portanto, de aculturação é uma noção que parte justamente desse elemento, de uma cultura dominando a outra. Um exemplo, é como se, com a chegada dos portugueses, os indígenas, ao serem catequizados, abandonassem todos os seus elementos culturais. Sua língua. Talvez. Muitos foram obrigados a abandonar sua língua. A abandonar seus ritos, sem dúvida. Mas, e os outros aspectos, né? Eles ainda persistem. Então, o conceito de aculturação, ele tem esse pequeno problema, nessa crença de que uma coisa... de uma cultura, ela pode dominar a outra. E isso é impossível. Eu só existo enquanto ser dentro da minha cultura. E por mais que eu mude, vá para outro lugar, que eu passe anos da minha vida, não é? Vivendo em outra região, se eu já assimilei a minha cultura, eu só consigo ser quem eu sou a partir dela. É lógico que eu posso adquirir elementos de outras culturas, posso mudar, mas os elementos da minha cultura ainda estão presentes. Então, é uma interpenetração de culturas. A gente pode até pensar isso aí. E é aí que a gente entra no segundo conceito, no terceiro conceito que eu gostaria de chamar a atenção, que é o conceito de transculturação. Esse conceito ele vai ser apresentado pela primeira vez pelo Malinowski num livro chamado Contraponto Cubano do Açúcar. Não, Contraponto Cubano do Açúcar, isso. Um livro que nem é dele. O Malinowski vai apenas fazer uma espécie de prefácio, não é? E o livro é do Fernando Ortiz, um cubano, um antropólogo cubano.
E aí o Malinowski vai apresentar, isso é muito interessante, ele falando do México, ou de Cuba, né, do Caribe, uma região então que é marcada por o Caribe, que é essa América Negra, né, então ele é marcado justamente por essa convivência, né, de diversos povos, espanhóis, nativos, os escravos, os africanos que vinham escravizados por essas regiões. E aí então o que ele vai perceber ali, e a transculturação deixa isso muito claro, né, troca, é que na verdade não há uma dominação gerando a exclusão da outra cultura. Existe a convivência entre essas culturas e que elas vão se misturando. E elas vão se misturando, e é muito interessante que o Malinowski fala que não forma um simples mosaico, como se fosse uma espécie de somatória, mas que vai se misturando as coisas e criando um elemento único, próprio, que se distingue de todo o resto. Né? A convivência entre, voltando aqui para aquele exemplo inicial que eu dei, a convivência entre indígenas e portugueses gerou alguns elementos misturados, e não apenas a sobrevivência da cultura europeia. Obviamente, que dentro de um contexto cultural é sempre um contexto de confronto, né? De contato entre culturas, é sempre um contexto de confronto, de luta, de resistência, de desejo de supremacia e tal. E isso favorece alguns grupos. Sem dúvida nenhuma, a gente teve a convivência dessas culturas na América. Africanos, nativos, europeus, sim. Só que, lógico, a maior parte da população brasileira é cristã, fala português, se veste aos moldes europeus, ou seja, por mais que conviva, né, uma dessas culturas sempre tem um certo destaque. É uma relação de poder, né? Na verdade, é totalmente vinculado a isso, né? Assimétrico, né? Totalmente assimétrico, vinculado a uma noção de poder mesmo. E aqui é interessante entender que não é um poder apenas econômico, não é apenas, como queriam os marxistas lá dos anos 80, né, pensando naquele conceito de pacto colonial, não é só isso. Não é apenas um conceito de política, né, de uma dominação política, de uma pressão política, mas é uma dominação simbólica. Para que você possa efetivamente conquistar a população indígena, para que você possa catequizar o africano e tudo mais, você tem que criar uma valorização da cultura europeia em detrimento dessas outras culturas. Isso está na base, inclusive, uma coisa que é a marca da nossa sociedade, que é o racismo, né, e uma desvalorização de qualquer outro tipo de cultura que não seja de origem europeia, a xenofobia, quando você pega elementos que vêm para cá, mas que não vêm da Europa, né? Então, tudo isso está na marca dessa luta simbólica, onde se desvaloriza simbolicamente essas culturas alheias. Perfeito, perfeito. A gente podia, inclusive, caminhar para o final do vídeo perguntando a respeito do que é patrimônio cultural, a importância disso, já que a prova tem todo ano questões a respeito da questão. Isso é muito importante mesmo. Todos os anos na prova do Enem, pelo menos uma questão sobre patrimônio cultural. Basicamente, o que é isso? Nós somos seres constituídos de identidades, né? Aquilo que nós entendemos por ser nós mesmos, mas não só nós mesmos enquanto indivíduos, mas enquanto coletivo, enquanto grupo. Que nós somos aqui, nós dois, professores, ou homens, ou brasileiros, né? Existem um conjunto de identidades que se sobrepõem e formam quem a gente é, quem a gente define como sendo nós mesmos. Bom, quando nós pensamos em identidade nacional, essa identidade nacional ela é construída. Ela é construída por diversos elementos. Pela própria história. A história tem essa função de ajudar a criar a nossa identidade nacional, sobretudo através de seus heróis, né? Os símbolos nacionais, a bandeira, o hino nacional, em estados monárquicos, os brasões, a coroa, essas coisas todas. E dentre esses elementos, existem os chamados patrimônios, né? O patrimônio cultural, ele é basicamente uma forma, um elemento que ajuda a constituir a nossa identidade nacional. É aquilo que é importante, em tese, para todos nós brasileiros. Ou se for um patrimônio goiano, para todos nós goianos, e por aí vai, não é? Então você tem um conjunto de elementos que são considerados patrimônio porque eles ajudam a definir quem nós somos. E já que ajudam a definir quem nós somos, eles têm que ser preservados. O patrimônio parte de um princípio de preservação. Mas quem é que define, como é que se define o que deve ou não ser preservado? Isso não é algo que ocorre simplesmente assim, né? Vamos preservar a receita do pão de queijo, por exemplo, que é um patrimônio imaterial da nossa cultura brasileira. Não, isso é tudo discutido, existem órgãos específicos para isso, né? Quando é um patrimônio mundial, e caiu já no Enem falando a respeito, inclusive, das relíquias mesopotâmicas e tal, quem decide isso é a Unesco, órgão né, de cultura da ONU. No Brasil é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, Histórico e Arquitetônico Nacional, não é? Que tem essa função de determinar. Mas uma coisa que é fundamental é entender que existem dois tipos de patrimônio, basicamente. O patrimônio material e o patrimônio imaterial. Isso vem de um outro aspecto da cultura, que é isso também. Na cultura existem aspectos que são materiais,
o seu óculos, a sua camiseta, né? Tudo mais. Ou tangíveis, né? Tangíveis, materiais por causa disso, porque possuem massa, matéria, são concretos, não é? Você pode tocar. E patrimônios e elementos culturais da cultura imaterial. A nossa língua, a gente não toca as palavras. Uma festa, por exemplo, o carnaval, né? Uma música, um jeito de falar, um sotaque, uma receita de algo, isso é patrimônio imaterial. Isso é cultura imaterial. Então, o patrimônio ele pode ser tanto material quanto imaterial. Por exemplo, patrimônio material, para a gente poder lembrar de coisas simples. As construções do Aleijadinho, São Jesus dos Matozinhos, lá, Bom Jesus de Matozinhos, né? A igreja e tal. Isso é material, é tangível. Imaterial, por exemplo, a receita do pão de queijo, que já caiu na prova do Enem. Ou o samba de roda, né? Ou mais uma porrada de elementos assim que não possuem massa, que não são materializados, mas que devem ser preservados. Agora, uma coisa fundamental, quando a gente fala em preservação, é importante que a gente não pode negar uma dinâmica própria da cultura, que é isso se transforma. A receita do pão de queijo faz parte do patrimônio histórico. Beleza, ela é daquele jeitinho lá, você tem uma receita X, que seria a receita clássica. Mas isso significa que não pode mudar a receita do pão de queijo? Claro que pode. Então vai ter gente que vai fazer pão de queijo, colocar linguiça, vai ter gente que vai pôr doce de leite, certo? Porque isso é dinâmico, porque isso é uma característica fundamental da cultura. A cultura ela não é estática, ela está sempre se movimentando. Perfeito, ok? Perfeito, maravilhoso. Então, nós vamos encerrar a aula. Muito obrigado, professor Vitor Crete, mais uma vez. É uma aula maravilhosa, cheia de conceitos. E aproveite, o Enem está chegando. Acredito que vai ser de bom proveito para todos vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado, Vitor. E até o próximo Crime Ideia. Valeu. Velho, então, eu acabei de errar no final aqui, né? Na verdade, vai sair no início do vídeo. No final fica paia. Ninguém vai assistir no final do vídeo.